como é que aconteceu naquele dia, as pessoas com quem ele lidou, os generais, os capitães de Abril, e então ele vai nos falar sobre isso. E na sequência vocês podem intervir, vir aqui falar, podem fazer perguntas também, mas eu sei que está aí alguém que quer falar também um pouquinho, portanto o microfone estará aberto depois para vocês sem problemas. Até já, então, Ricardo. É melhor pôr uma mesinha, não é? Assim, só. Boa noite. Há 50 anos eu não precisava da bengala. Tinha uma outra coisa na mão que se chamava G3, que tinha um carregador com 20 balas. Infelizmente, quando voltei ao quartel nesse dia, estavam todas ainda no carregador. Mas enfim, foi por isso que a nossa revolução se chamou a Revolução dos Cravos, porque em vez de balas a saírem dos canos das espingardas, entraram flores. Como vocês sabem, antes de haver o fruto, há sempre a flor. Infelizmente a Revolução Portuguesa deu muitas flores e poucos frutos. Hoje em dia vivemos numa sociedade burguesa, onde a direita e a direita fascista volta novamente ao poder. E as sementes e as flores que nós cultivamos há 50 anos estão a fenecer, estão a murchar. Mas sabemos que a história, ao contrário do que se diz, a história repete-se e que haverá um dia em que as flores voltarão a brotar. O 25 de abril de 1974 não começou por ser uma revolução. Começou por ser um golpe de Estado corporativo. Permitam-me que, em 2 minutos, fale nesse assunto. A 16 de março de 1974, um quartel português das Caldas da Rainha revoltou-se primeiro contra o governo e saíram para tentar tomar o poder. Mas foi um golpe de Estado mal organizado, foram todos presos e deportados. Eram militares ligados ao general Spínola. O general Spínola que pertenceu ao Conselho da Revolução, mas que foi um verdadeiro travão para a Revolução Portuguesa. Aliás, o general Spínola, vocês conhecem-no porque quando foi deportado de Portugal, veio para o Brasil e viveu por aqui há alguns tempos. Estou aqui com um pouco de feedback. Olá, Larsen. Vou tentar mudar de posição. Pronto, acho que o melhor é ficar por aqui, não é? Com a arma na mão. E então dizia eu que o 25 de abril de 74 começou por ser um golpe de Estado corporativo. Os capitães do quadro, que tinham feito a escola militar, a academia militar, estavam num país em guerra. Portugal estava em guerra em 4 ou 5 frentes: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. E todos os jovens portugueses eram enviados para a guerra. E logicamente, num país assim, são precisos muitos jovens para irem morrer nas províncias, nas chamadas províncias ultramarinas portuguesas. E toda a gente era aproveitada para ir para a guerra. E então, eu era oficial miliciano, eu era alferes no 25 de abril, e eu, se tivesse ficado na tropa mais tempo e se não tivesse havido 25 de abril, assim que fizesse a minha primeira comissão em África, passava a tenente, e quando fizesse a segunda comissão em África, passava a capitão. E ficava com as mesmas regalias e com os mesmos direitos que os capitães do quadro da Academia Militar tinham. E eles não queriam que essa situação se mantivesse. Portanto, o golpe de Estado do 25 de abril começou por ser um golpe de Estado corporativo. Acontece que em Portugal existia uma ditadura que durava desde 1926. 48 anos de ditadura, onde Salazar, em quase 40 desses 48 anos, foi o homem forte. Ele não era o Presidente da República, era o Presidente do Conselho de Ministros, e foi ele que instituiu a PIDE
primeiro a PVDE, depois a PIDE, depois a Direção-Geral de Segurança, que prendia, torturava e matava os patriotas portugueses. O povo, quando viu que os militares estavam na rua e quando viu que o golpe de Estado não era um golpe de Estado da direita, porque havia um outro general em Portugal chamado Caúza da Riaga, que era um homem de direita e que também estava a lutar contra o regime. E quando o povo viu que afinal não era um golpe do Caúza, o povo saiu à rua. E é por isso que hoje se vêem ainda muitas imagens desse tempo. Os chaimites, carros de combate, a desfilar nas ruas e o povo à volta a aplaudi-los como se fosse um desfile militar numa parada qualquer. Lembro-me que no Largo do Carmo, o capitão Salgueiro Maia, que foi prender o então primeiro-ministro português Marcelo Caetano, como os militares que lá estavam, a Guarda Nacional Republicana, não estava a abrir a porta, ele mandou recuar um chaimite, que é um carro de combate, e mandou uma rajada contra a fachada do quartel do Carmo. E o povo, que já tinha enchido todo o largo do quartel do Carmo, aplaudia e gritava como se estivesse a assistir a um espetáculo. E os soldados entraram de prevenção nesse mesmo momento, com as armas apontadas para o quartel do Carmo, e havia pessoas em cima das árvores, atrás dos postes, a assistir. Foi uma revolução em direto, ao vivo e a cores. E foi aí que o povo português, cansado da ditadura, cansado de 48 anos de exploração, saiu para a rua para vitoriar os militares. E foi aí também que este cravo que nós temos ao peito se transformou no símbolo da Revolução. Uma senhora, que ainda é viva, que nesse dia até a empresa onde ela ia trabalhar tinha fechado, porque era golpe de Estado, era Revolução em Portugal. Ela tinha comprado um ramo de cravos vermelhos para levar, para meter nas jarras da empresa. Passou-lhe para a cabeça: o que é que eu hei de fazer com estes cravos? Já estão comprados e ficam murchos. E então começou a oferecê-los aos militares que estavam perto dela, no Rocio de Lisboa, no quartel do Carmo, na Baixa Lisboeta. E os militares acharam graça e começaram a pôr os cravos nos canos das espingardas. E daí que os fotógrafos internacionais que depois começaram a cobrir toda a Revolução Portuguesa, se tivessem utilizado esta simbologia do cravo, que representa amor, no cano de uma espingarda, que representa a morte, para tentar explicar que a Revolução Portuguesa era uma coisa diferente, como de facto foi. No entanto, o mais importante da Revolução Portuguesa não foi propriamente a madrugada libertadora de 24 para 25 de Abril. Foi o mar de gente que inundou as estradas, as ruas, as praças e as vilas de Portugal, a dizer não ao fascismo e a gritar um slogan que tinha começado no Chile de Allende e que dizia que el pueblo unido jamás será vencido, e que em Portugal se transformou em o povo unido jamais será vencido. E outra frase que ainda hoje nós utilizamos, que é 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. E estas são as memórias de um jovem de 22 anos, que ainda não tinha, em abril de 74, e que viveu ativamente e intensamente a Revolução Portuguesa. De tal maneira, e com aquilo que aprendi, que se não a tivesse vivido, talvez fosse capaz de dar 10 anos da minha vida para a viver, se não tivesse tido essa experiência.
a seguir ao nascimento dos meus 2 filhos, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi que eu vivi 52, o dia do meu nascimento, o ano do meu nascimento, 52 até 74, debaixo de uma ditadura fascista. Os meus pais eram pequenos proprietários agrícolas, miseráveis. Eu, desde muito cedo, desde 1969, com 17 anos, conheci o Partido Comunista Português e desde aí até ao 25 de abril de 74 lutei nas ruas, na medida do meu possível, que era um jovem, para que a ditadura caísse. Lembro-me de ter escrito muitas vezes nas paredes, antes do 25 de abril, abaixo a guerra colonial, regresso imediato dos soldados. Eu sou daqueles que Abril não apanhou desprevenido. Sou daqueles para quem Abril foi uma recompensa que nunca mais esquecerei na minha vida. É por isso que hoje, aqui, 50 anos depois, hemodializado, com problemas de saúde imensos, eu revejo-me nesse dia 25 de abril, em que entrei no meu quartel para tomar posse do cargo de oficial de dia, que estava escalado para isso. E a esta hora, há 50 anos atrás, já tínhamos prendido o comandante, já tínhamos tomado já tínhamos tomado o quartel. Portanto, obrigado por terem vindo aqui e obrigado por me terem ajudado a ir atrás no meu passado. Bem-vindos. Agora responderei a perguntas e aceitarei de bom grado outras intervenções de outros companheiros, camaradas e amigos que viveram ou que querem falar sobre isso. Tem é que vir aqui, companheiro, se não se importa. Depois a seguir, está bem? Eu acho que nós só nos enriquecemos com a troca de experiências e com o partilhar daquilo que fomos, daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Boa noite. Eu só queria tirar uma dúvida. Porque sempre eu morei em Portugal e me falaram, né, da ditadura que era proibido usar isqueiro fora da telha. E muita gente usava com caco de telha no bolso para acender um cigarro, botava o caco e acendia. É verdade ou não? Essa era a coisa mais caricata, aquela mais simples, não é? Era necessário ter uma licença camarária para ter isqueiro na rua. Se você não tivesse isqueiro ao acender o cigarro, o fiscal podia multá-lo, e a multa não era pequena, porque você não tinha licença de isqueiro. Porquê? Porque para a estupidez da ditadura, o isqueiro era uma arma de fogo. Portanto, mas essa não era a pior coisa, como é lógico, não é? As mulheres casadas não podiam viajar sem autorização do marido. As mulheres casadas não podiam votar. Só se votava aos 21 anos e o homem é que era o cabeça de casal e tudo o que a mulher quisesse fazer carecia da autorização do homem. Uma mulher não podia sair do país com o filho sem que o pai tivesse assinado um termo para que ele pudesse sair. E não há nada pior num país, penso eu, que é os pais e as mães verem os filhos ao atingirem os 20 anos, em vez de terem as portas da universidade abertas, em vez de ter as portas das fábricas abertas para irem trabalhar e ganhar a vida, saberem que tinham que viver 2 anos de guerra
2 anos onde partiam aos milhares e não sabiam se regressavam. E penso que essa espada de Damocles que tombava ou que ameaçava cair sobre a cabeça dos portugueses, que foi um dos leitmotivs para que o povo transformasse um golpe de Estado corporativo numa revolução mundial que teve repercussão no globo inteiro. Querido amigo, Deixa-me aqui apresentar. Pronto, como vocês sabem, Pernambuco recebeu muitos refugiados portugueses no tempo da ditadura e muitos professores de matemática. Um deles, o mais famoso de todos, o professor Rui Luís Gomes, que mais tarde foi candidato à presidência da República ainda no tempo da ditadura, pelas dicas do movimento democrático português. E nós temos hoje o prazer de ter aqui gente que trabalharam, professores e alunos do professor e outros, que vai nos contar um pouquinho da experiência. Minha gente, boa noite. É um prazer, não podia deixar de vir hoje à noite para dizer algumas palavras da minha experiência nesse período, durante a ditadura em Portugal e depois com a Revolução dos Cravos. Eu fui aluno da famosa Escola de Portugueses que se instalou aqui em Pernambuco. Portugueses da elite portuguesa inicialmente foram para a Argentina. Lá não se adaptaram e graças à presença aqui em Recife do professor Zaluar Nunes, que foi um dos primeiros portugueses a virem para Pernambuco e criar dentro da Escola de Engenharia os primeiros cursos avançados, no caso dele, de estatística e teoria das probabilidades, e então convenceu esses portugueses que estavam na Argentina a virem para Pernambuco. Foi uma grande coisa feita e que Pernambuco lucrou bastante. Poderiam ter ido para o Rio de Janeiro, para São Paulo e outros locais, mas escolheram Pernambuco pela influência do professor Zaluar. E o professor também da arquitetura, que foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura daqui, o professor Delfim Amorim. Então, eu participei diretamente dessa fase, porque eu era aluno da Escola de Engenharia e tive como professores inicialmente o professor Zaluar, o professor Pereira Gomes e o professor Morgado. Posteriormente veio o professor Rui Luís Gomes, que foi o mais famoso entre todos eles. Eram pessoas de altíssimo nível, todos com doutoramento e uma participação muito importante no mundo, principalmente vindo da França. Então foram esses os homens que pode-se até dizer que, juntamente com o professor Luiz Freire, o professor Holmes e outros tantos, que levantaram a matemática e a física em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Então eu tive a honra e essa grande oportunidade de ter sido aluno de todos eles, com exceção do professor Delfim Amorim, que foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura. Então, fui aluno dessas pessoas e, posteriormente, o professor Rui Luís Gomes veio a se juntar com essa equipe. Eu fui também aluno do professor Rui Luís Gomes. E nessa fase, ainda da ditadura em Portugal, eu acompanhei, ditadura também aqui no Brasil, eu acompanhei todo esse processo e eles me ajudaram bastante para a minha aceitação na Universidade da Pensilvânia, onde eu vim a obter o título de doutor, o PhD em Física, e posteriormente me tornei professor da Universidade Federal de Pernambuco, na área de Física. Eu me lembro que nessa época, para você ser aceito numa universidade americana, era um processo difícil.
Eu acredito que eu, e juntamente com um colega, Clementino Amazonas, tenham sido os 2 primeiros a serem aceitos do Norte e Nordeste do Brasil na Universidade da Pensilvânia.